Oi, vizinho. Tem açúcar? A frase parecia comum demais para causar qualquer desconfiança. Dita no corredor, com um sorriso rápido, soava como educação entre moradores. Mas, naquele prédio, naquele horário, aquelas palavras não pediam açúcar. Era um sinal combinado para que dois amantes se encontrassem sem levantar suspeitas, enquanto a mulher mais correta e respeitada da cidade já estava longe dali. Todos os dias, às 8h35 da manhã, Carol, a vizinha do andar de cima, saía do próprio apartamento e entrava no elevador. Descia apenas um andar. No sétimo, Luiz Dornelles esperava com a porta destrancada. Não havia pressa nem medo aparente. Aquilo já fazia parte da rotina. O encontro durava o tempo exato para não chamar atenção e terminava antes que alguém pudesse desconfiar. Funcionava porque acontecia sempre no mesmo horário. Àquela hora, Natália Meirelles já estava no hospital. Dona do maior hospital privado de São Paulo, Natália tinha 40 anos e começava os dias muito cedo. Às 6 em ponto, ela já estava de pé, circulando por corredores brancos, tomando decisões importantes e lidando com problemas que não podiam esperar. O apartamento de alto padrão onde morava era apenas um ponto de apoio entre o trabalho e o pouco descanso que sobrava. Tudo ali era organizado para funcionar sem erros. Luiz tinha entrado na vida dela havia apenas um ano. Arquiteto, 42 anos, trabalhava em home office desde a pandemia. Era calmo, presente, sempre disponível. Eles tinham se conhecido por aplicativo e a relação avançou rápido, com conversas maduras e a sensação de segurança que Natália valorizava. O noivado parecia estável, simples, sem conflitos. O que ela não sabia era que Luiz não tinha aparecido por acaso. Havia 5 anos, ele já observava a vida dela à distância. Sabia onde ela trabalhava, conhecia sua rotina e acompanhava seus passos com atenção. Carol fazia parte disso desde o começo. Antes de virar a vizinha simpática do andar de cima, ela já dividia com Luiz algo maior. O apartamento acima não tinha sido coincidência. Luiz tinha comprado aquele imóvel com dinheiro que vinha desviando aos poucos, valores pequenos demais para chamar atenção dentro de um patrimônio tão grande. O prédio seguia sua rotina normal. Pelo menos até alguém novo assumir a portaria. Joaquim tinha começado naquela semana. Não conhecia ninguém, não devia favores e não sabia das regras silenciosas daquele lugar. Passava horas olhando as câmeras, tentando entender os movimentos do prédio. Foi assim que percebeu um padrão estranho. Sempre a mesma mulher. Sempre no mesmo horário. Sempre um deslocamento curto demais para parecer visita comum. O porteiro anterior nunca tinha registrado nada assim. E Luiz não fazia ideia de que o funcionário tinha sido trocado. Dentro do apartamento, Natália seguia no controle de tudo que podia ver. Contratos, números, decisões. À noite, encontrava um noivo atencioso, uma casa organizada e uma rotina que parecia segura. Ainda assim, às vezes sentia um incômodo leve, difícil de explicar. Não era ciúme. Não era medo. Era apenas a sensação de que algo não encaixava completamente. Cansada hoje? Luiz perguntou certa noite. Ela respondeu com um sorriso curto e seguiu adiante. Mostrar fragilidade nunca tinha sido uma opção. Enquanto Natália sustentava um império inteiro sem imaginar o que acontecia acima de sua cabeça, o elevador continuava fazendo o mesmo caminho todos os dias. E, do outro lado das câmeras, alguém começava a entender que aquela frase dita no corredor não era inocente. Não pedia açúcar, pedia silêncio. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio como prova. Veio como sensação. Na portaria, Joaquim ainda estava se adaptando ao prédio. Era a primeira semana de trabalho e ele passava boa parte do turno observando as telas, tentando entender o ritmo daquele lugar. Prédios de alto padrão tinham padrões claros. Horários previsíveis. Movimentos repetidos. Quando algo fugia disso, chamava atenção rápido. Às 8h35 da manhã, o elevador principal parou no 8º andar. Carol saiu do apartamento com a mesma postura de sempre. Calma, discreta, celular na mão. Entrou no elevador e desceu apenas um andar. No 7º, a porta se abriu. Ela saiu sem olhar para os lados e entrou direto em um apartamento específico. Joaquim acompanhou pela câmera do corredor. Era a 4ª vez que via aquilo desde que assumirá o posto.
Sempre o mesmo horário. Sempre o mesmo trajeto curto demais para ser visita comum. Sempre o mesmo apartamento. Ele se inclinou para a frente na cadeira, ajustou o zoom, observou com mais atenção. Não havia pressa. Não havia hesitação. Aquilo parecia rotina. Enquanto isso, Natália atravessava a entrada principal do hospital com o telefone vibrando no bolso e a cabeça cheia de decisões urgentes. O dia tinha começado pesado. Uma cirurgia atrasada, um problema com fornecedores, uma reunião que exigia resposta imediata. Às 6 da manhã, ela já tinha assumido o controle de tudo o que podia. Não havia espaço para distrações. No prédio, Carol saiu do apartamento pouco depois das 9. O elevador subiu de volta para o 8º andar. Tudo silencioso. Joaquim anotou mentalmente o horário. No dia seguinte, o padrão se repetiu. E no outro também. Até que, em uma manhã específica, algo saiu do roteiro. Às 8h35, Carol desceu. Entrou no apartamento de Luiz como sempre. A diferença é que, naquela manhã, Natália teve uma reunião cancelada de última hora. Pela primeira vez em semanas, conseguiu voltar para casa antes do horário habitual. Não avisou. Não precisava avisar. O carro entrou na garagem pouco depois das 9. Na portaria, Joaquim viu o nome dela aparecer no sistema. Sentiu um aperto estranho no estômago. Olhou para o monitor do elevador. O visor mostrava algo que não fazia sentido imediato. O elevador já estava parado no 7º andar. Natália entrou no prédio, passou pela portaria sem pressa e seguiu para o elevador. Quando a porta se abriu no andar do apartamento, ela teve uma sensação breve, quase imperceptível, de que o espaço tinha sido usado segundos antes. Não havia barulho. Não havia movimento. Apenas o silêncio pesado demais para um lugar onde só morava uma pessoa além dela. Ela entrou. O apartamento estava arrumado. Luz natural entrando pelas janelas. Luiz apareceu na cozinha com um sorriso rápido, quase automático. Não sabia que você ia chegar agora, ele disse. O tom veio um pouco acima do normal. Natália percebeu, mas não comentou. Uma reunião caiu, respondeu. Ela deixou a bolsa sobre a bancada e caminhou até a sala. Foi então que sentiu o cheiro. Um perfume doce, marcante, que não era o dela. Não era um cheiro forte, mas estava ali. Presente demais para ser imaginação. Natália parou por um segundo, respirou de novo, tentando entender. Não disse nada. Apenas seguiu andando, como se o corpo tivesse registrado algo que a mente ainda não queria formular. No quarto, tudo parecia em ordem. A cama arrumada, os travesseiros alinhados. Ainda assim, Natália teve a sensação estranha de não estar sozinha minutos antes. Não era medo. Era desconforto. Um incômodo físico, difícil de explicar. Como se o ar ainda carregasse algo que não pertencia àquele espaço. Ela caminhou até o banheiro, lavou as mãos e, ao sair, escutou o som distante do elevador em movimento. O prédio tinha apenas um apartamento por andar. Mesmo assim, Natália sentiu que alguém tinha usado o elevador naquele andar segundos antes. O som veio abafado, quase imperceptível, mas suficiente para provocar uma tensão súbita no corpo. Ela parou no corredor, escutou com atenção. Nada mais. Minutos depois, o telefone tocou. Um chamado urgente do hospital. Natália pegou a bolsa com pressa e saiu do apartamento. Ao apertar o botão do elevador, notou algo que fez o estômago apertar. O elevador não estava no 7º andar. O visor marcava o 8º. Ela franziu a testa. O prédio era silencioso. Não havia passos. Não havia porta se fechando. Mesmo assim, o elevador estava acima. Natália entrou e desceu sem comentar nada. O chamado exigia atenção imediata. Ainda assim, aquela sequência ficou registrada em algum lugar da mente, como um arquivo mal resolvido. Na portaria, Joaquim observava tudo. Viu Natália sair com pressa. Viu o elevador subir logo depois. Viu Carol aparecer segundos mais tarde, ajeitando o cabelo, olhando para os lados antes de entrar no elevador de serviço. Aquilo não tinha acontecido antes. Era a primeira vez que ela usava aquele caminho. Joaquim sentiu o corpo reagir antes do pensamento. Aquilo não era apenas traição. Aquilo era encenação. Naquela noite,
Natália voltou para casa mais tarde do que o habitual. O perfume ainda estava ali, muito mais fraco, quase inexistente. Ainda assim, ela percebeu. Não comentou. Jantou em silêncio, respondeu mensagens, fingiu normalidade. Luiz falava sobre trabalho, projetos, prazos. Tudo parecia igual. Mas não estava. Ela se pegou observando detalhes que nunca tinha observado antes. A forma como ele fechava o notebook. O jeito como mudava de assunto rápido demais. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos. Está tudo bem? Ele perguntou. Está, respondeu, sem convicção. Na portaria, Joaquim decidiu rever as gravações com mais atenção. Salvou horários, imagens, movimentos. O padrão se repetia com precisão assustadora. Sempre dentro da janela de ausência de Natália. Sempre com margens calculadas. No dia seguinte, Natália recebeu uma ligação do banco. Nada grave. Apenas confirmação de movimentações pequenas. Valores baixos demais para causar alarme. Ainda assim, aquela ligação se somou ao cheiro, ao elevador, à sensação no quarto. Coisas pequenas. Coisas que não provavam nada. Mas juntas, começaram a formar um ruído difícil de ignorar. Naquela noite, deitada ao lado de Luiz, Natália demorou a dormir. O apartamento parecia silencioso demais. Seguro demais. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que o controle não era total. Não havia certeza. Apenas desconfiança começando a ganhar forma. Do outro lado do prédio, Joaquim terminou o turno com a certeza de que tinha visto algo sério demais para fingir que não existia. Não sabia ainda como agir. Não sabia se devia falar. Sabia apenas que, a partir daquele momento, aquele prédio não era tão seguro quanto parecia. E aquela rotina perfeita tinha acabado de rachar. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. Depois daquele dia, Natália não conseguiu mais ignorar o incômodo. Nada tinha acontecido de forma clara. Não havia flagrante, não havia palavras fora do lugar, não havia provas. Ainda assim, algo tinha mudado dentro dela. O apartamento já não parecia apenas um espaço seguro. Tinha se tornado um lugar onde o silêncio exigia atenção. Na manhã seguinte, ela saiu mais cedo do que o habitual. Não avisou. Não mudou a rotina no hospital. Apenas decidiu observar. Quando chegou à garagem, percebeu que Luiz ainda dormia. Ou fingia dormir. Natália não parou para conferir. Entrou no carro com a sensação estranha de que estava deixando algo para trás, mas sem saber exatamente o que. No hospital, tentou se concentrar. Reuniões, relatórios, decisões médicas. Tudo seguiu no automático. Ainda assim, em intervalos curtos, a imagem do elevador parado no 8º andar voltava. O cheiro doce. A sensação no quarto. Pequenos detalhes que insistiam em se repetir, como se pedissem para ser organizados em algo maior. No início da tarde, Natália abriu o aplicativo do banco durante uma pausa rápida. Não buscava nada específico. Apenas olhava. Valores altos sempre fizeram parte da rotina dela. Transferências, investimentos, movimentações grandes. O que chamou atenção foram valores pequenos demais. Saídas quase invisíveis, distribuídas ao longo dos meses. Nada ilegal à primeira vista. Nada que justificasse alarme. Ainda assim, o padrão começou a incomodar. Ela fechou o aplicativo e respirou fundo. Não tirou conclusões. Aprendeu cedo que decisões precipitadas custavam caro. No prédio, Joaquim também estava inquieto. Depois do que tinha visto no dia anterior, passou a observar com ainda mais atenção. Mudou discretamente o ângulo de algumas câmeras, anotou horários, salvou imagens. Não comentava com ninguém. Sabia que qualquer palavra fora de lugar poderia colocá-lo em risco. O antigo porteiro não estava mais ali por acaso. Isso tinha ficado claro. Naquela manhã, Carol apareceu novamente. Mesma postura. Mesmo horário. Dessa vez, entrou pelo elevador de serviço. Joaquim franziu a testa. Aquela mudança não era comum. O padrão estava se ajustando. Alguém tinha percebido algo. No apartamento, Luiz mantinha o comportamento de sempre.
Preparava café, respondia mensagens, falava sobre projetos. Ainda assim, Natália começou a perceber pequenos desvios. Ele ficava mais atento ao celular. Saía do cômodo para atender chamadas. Tinha aprendido a observar pessoas em reuniões difíceis. Agora, usava essa habilidade dentro da própria casa. Você vai sair hoje à noite? Ela perguntou, em tom neutro. Talvez, ele respondeu. Um cliente quer discutir um projeto. A resposta foi rápida demais. Natália não comentou. Apenas assentiu. Naquela noite, ela decidiu fazer algo que não fazia havia anos. Chegou mais cedo e sentou na sala sem ligar a televisão, sem pegar o celular. Apenas ficou ali, observando o apartamento respirar. O silêncio parecia mais pesado. Cada som pequeno ganhava importância. Luiz chegou alguns minutos depois, com a naturalidade de sempre. Está tudo bem? Ele perguntou, notando a postura dela. Está, respondeu. Era a mesma palavra, mas agora soava diferente. Nos dias seguintes, Natália começou a testar pequenas mudanças. Saía em horários levemente diferentes. Voltava sem avisar. Observava. Nada acontecia de forma explícita. O cuidado era extremo. Ainda assim, em uma dessas noites, ao entrar no prédio, notou algo que fez o coração acelerar. O elevador estava parado no 8º andar outra vez. Ela entrou e subiu em silêncio. Quando chegou ao próprio andar, não havia sinais de ninguém. Mesmo assim, aquela repetição deixou claro que não tinha sido coincidência. Na portaria, Joaquim viu Natália passar com um olhar distante. Sentiu vontade de falar. Não falou. Ainda não. Sabia que precisava de algo mais sólido. Algo que não fosse apenas sensação. Naquela semana, ele conseguiu acesso a registros antigos com o síndico. Nada ilegal. Apenas relatórios de manutenção, históricos de moradores. Foi ali que percebeu algo que o fez gelar. O apartamento do 8º andar tinha sido comprado à vista. O nome do comprador não chamava atenção. O vínculo com Luiz não aparecia de forma direta. Ainda assim, cruzando datas, Joaquim percebeu que a compra tinha ocorrido poucos meses depois de Natália conhecer Luiz. O tempo não fechava. O dinheiro também não. Joaquim salvou os documentos e fechou o sistema. O prédio parecia silencioso demais naquele momento. Enquanto isso, Natália recebeu uma ligação inesperada de um fornecedor antigo. Nada grave. Apenas uma confirmação de contrato. Ainda assim, no meio da conversa, ele comentou algo que a fez ficar alerta. Você anda reorganizando muita coisa, ele disse, em tom casual. Seus pagamentos mudaram um pouco. Natália perguntou o que ele queria dizer. O fornecedor explicou que algumas transferências vinham de contas intermediárias que ela não costumava usar. Nada irregular. Apenas diferente. Ela agradeceu e desligou. Dessa vez, o incômodo ganhou forma. À noite, sentada na cama, Natália abriu o notebook e começou a revisar documentos antigos. Contratos, extratos, movimentações. Não buscava um erro específico. Apenas tentava entender quando aquela sensação tinha começado. Percebeu que coincidirá com a entrada de Luiz em sua vida. Um dado simples. Ainda assim, pesado. Ela fechou o notebook sem concluir nada. Precisava de tempo. Precisava de silêncio. No prédio, Joaquim decidiu que não podia mais apenas observar. Em um momento de pausa, encontrou Natália no hall, esperando o carro. O coração acelerou. Não tinha planejado aquilo. As palavras vieram com cuidado. Doutora Natália, ele disse, respeitoso, posso falar com a senhora um minuto? Ela olhou para ele, surpresa. Claro. Joaquim hesitou. Não podia dizer tudo. Não ainda. Sou novo aqui, começou, e notei umas movimentações diferentes. Nada grave. Só achei melhor avisar. Natália sentiu o corpo reagir antes da mente. O estômago apertou. Diferentes como? Perguntou. Horários repetidos demais. Respondeu. Pessoas que não parecem visita comum. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não pediu detalhes. Não negou. Apenas assentiu. Obrigada por avisar, disse. Se notar algo mais, me procure.
Joaquim concordou. Aquela conversa curta mudou tudo. Naquela noite, Natália não conseguiu dormir. Pela primeira vez, a desconfiança deixou de ser apenas sensação. Alguém de fora tinha percebido algo. O mundo já não parecia seguro como antes. Luiz percebeu a mudança. Não sabia exatamente o que, mas sentia. Você anda distante, ele comentou. Trabalho, ela respondeu. Não era mentira. Mas não era tudo. Carol também sentiu a tensão mudar. Passou a variar horários, usar o elevador de serviço, evitar o corredor principal. O cuidado aumentou. Quando encontrava Luiz, falava menos. O silêncio entre eles começou a pesar. Algo está errado, ela disse certa vez, em voz baixa. Você está exagerando, Luiz respondeu. Mas ele também sabia. Algo tinha mudado. Natália começou a guardar informações em silêncio. Não confrontou. Não acusou. Apenas observou. Cada detalhe agora tinha peso. Cada ausência, cada justificativa, cada pequena transferência. Ela não sabia ainda o tamanho do que estava enfrentando. Sabia apenas que tinha entrado em algo perigoso demais para recuar sem cuidado. E, naquele ponto, não havia mais volta. O que você faria no lugar dela agora? Confiaria no que sente ou fingiria que nada está acontecendo? Escreve aqui nos comentários. Natália não dormiu naquela noite. Não porque tivesse certeza de algo, mas porque o corpo já tinha entendido antes da mente que a verdade estava próxima demais para ser ignorada. O apartamento parecia diferente no escuro, não exatamente hostil, mas profundamente estranho, como se tivesse deixado de ser território conhecido. O silêncio não acolhia em nenhum momento, apenas pressionava, exigindo atenção constante. Ela se levantou antes do despertador e caminhou pela sala descalça, sentindo o frio do piso subir lentamente pelos pés. Observou os móveis, as paredes, os objetos que sempre fizeram parte da rotina, como se estivesse se despedindo de uma versão da própria vida que ainda existia horas antes. Tudo estava organizado, mas nada parecia realmente seu. Luiz dormia no quarto, ou fingia dormir com a mesma habilidade que vinha usando para fingir tantas outras coisas. Natália não tentou confirmar, porque qualquer resposta parecia perigosa demais para ser enfrentada naquele instante. Ela se vestiu em silêncio, pegou a bolsa e saiu do apartamento sem olhar para trás. Não seguiu para o hospital naquela manhã. Pela primeira vez em décadas, decidiu quebrar o próprio ritmo e atrasar o mundo que sempre controlou. Dirigiu algumas quadras além do prédio e voltou a pé, com o coração acelerado e a respiração curta, sentindo que cada passo aproximava de algo irreversível. Quando entrou no prédio, o primeiro sinal veio de forma objetiva demais para ser ignorado. O visor do elevador marcava o 8º andar. Natália desviou para o elevador de serviço, tentando evitar registros, tentando ganhar segundos que não mudariam o que estava prestes a acontecer. O corredor do 8º andar estava silencioso demais para aquele horário. O ar carregava um perfume doce, marcante, familiar demais para ser coincidência. Natália respirou fundo, sentindo o corpo inteiro reagir antes que a mente organizasse qualquer conclusão. Ela não bateu na porta. Não precisava de confirmação ali. Desceu um andar. No 7º, parou diante da própria porta por tempo demais. A mão demorou a girar a chave, enquanto o coração batia de forma pesada e irregular. Quando entrou, o som veio primeiro. Vozes baixas, íntimas, próximas demais para serem confundidas com imaginação. Você disse que ela não voltaria agora, disse a voz feminina, carregada de deboche contido. O nome de Carol se formou na mente de Natália antes mesmo que o rosto aparecesse. Ela sempre segue a rotina, respondeu Luiz, com uma tranquilidade que feriu mais do que um grito. Nunca muda nada. A certeza naquela voz atravessou Natália como um golpe seco. Ela entrou na sala, sentindo o cheiro doce mais forte, impregnado no ambiente, denunciando uma presença recente demais para ser ignorada. O silêncio caiu pesado quando Luiz se virou, sem surpresa alguma no rosto, apenas irritação clara por ter sido interrompido. O que você está fazendo aqui agora? Perguntou Luiz, sem qualquer traço de preocupação real. Esta ainda é a minha casa, respondeu Natália, sentindo a própria voz sair firme apesar do terror crescendo por dentro. Carol riu de forma aberta, encostada na bancada da cozinha, observando Natália como quem avalia um resultado esperado.
Ainda por enquanto, disse Carol, com um sorriso torto, você chegou antes do combinado. Natália sentiu o corpo reagir por instinto e se virou em direção à porta. O movimento foi rápido demais para ser concluído. Luiz avançou e segurou o braço dela com força suficiente para fazê-la perder o equilíbrio, puxando-a de volta para dentro do apartamento. Me solta agora mesmo, gritou Natália, tentando se desvencilhar. Carol fechou a porta com violência e girou a chave, mantendo os olhos fixos em Natália. Para de fingir surpresa, disse Carol. Você sempre foi lenta para perceber as coisas. Luiz arrastou Natália até o centro da sala, ignorando os pedidos e o choro contido. Ela tropeçou, bateu o ombro na lateral da mesa e foi empurrada contra a cadeira antes que pudesse reagir. Senta direito agora, ordenou Luiz, com a voz fria. Você perdeu completamente a noção, respondeu Natália, ofegante, isso vai acabar muito mal. Luiz não respondeu com palavras. Empurrou Natália com força, fazendo-a cair sentada. Carol apareceu atrás da cadeira e segurou os pulsos dela com firmeza inesperada, pressionando-os contra o encosto. Sempre achei curioso, disse Carol, inclinando-se perto do rosto dela. Como a mulher mais certinha da cidade, nunca desconfiou de nada. Luiz abriu uma gaveta e retirou uma corda, fazendo o terror se espalhar de forma imediata pelo corpo de Natália. Vocês não vão fazer isso, disse Natália, com a voz falhando. Alguém vai perceber tudo isso. Perceber o que exatamente? Respondeu Luiz, rindo sem humor, que você surtou dentro da própria casa. Ele amarrou os pulsos dela com nós apertados e rápidos, depois prendeu as pernas à base da cadeira, cada movimento confirmando que aquilo não era improviso. Você confiou demais, disse Carol, observando cada nó, e confiança sempre foi o seu ponto fraco. Natália tremia de forma visível, o coração batendo fora de ritmo, a respiração curta demais para formar frases longas. Vocês estão destruindo a própria vida, disse Natália. Isso não vai ficar assim. Luiz se aproximou e segurou o rosto dela com força, apertando as bochechas. Você não manda em nada aqui agora, disse ele. Esse hospital, essa imagem perfeita, tudo isso foi fácil demais de usar. Você estudou a minha vida, disse Natália, em um fio de voz. Durante 5 anos inteiros, respondeu Luiz, sem qualquer vergonha. Cada passo seu foi previsível. Carol riu alto e se aproximou ainda mais. E o apartamento acima do seu, disse ela, foi comprado com seu próprio dinheiro. Natália puxou os braços com força, sentindo a corda machucar a pele. Vocês vão pagar por isso, disse ela, com os olhos marejados. Luiz respondeu com um tapa seco, calculado para humilhar, não para machucar fisicamente. Você não ameaça ninguém agora, disse ele. Agora você escuta e obedece. Na portaria, Joaquim observava as câmeras com o corpo completamente rígido. Ele tinha visto Natália entrar correndo, tinha visto Luiz avançar, tinha visto Carol fechar a porta, e segundos depois tinha visto Natália tentar sair sendo puxada pelos braços de volta para dentro do apartamento. O porteiro não hesitou. Polícia Militar, por favor, disse ao telefone, com a voz firme apesar do medo. Tem uma mulher sendo mantida à força no 7º andar. No apartamento, Luiz continuava a falar, descrevendo chantagens, exigências e ameaças com calma assustadora. A partir de hoje, disse ele, você faz exatamente o que eu mandar. Carol passou a mão pelo cabelo de Natália com desprezo. Se tentar qualquer coisa, sussurrou Carol, a gente destrói sua imagem antes de destruir o resto. O som das sirenes começou distante e cresceu rápido demais para ser ignorado. Luiz parou de falar no meio da frase, olhando em volta com o rosto tenso. Você está ouvindo isso também? Perguntou Carol, agora sem o deboche. As sirenes se aproximaram em segundos. O que você fez? Gritou Luiz para Natália. Ela não respondeu. A porta foi arrombada logo em seguida, e a voz da polícia tomou o apartamento com ordens claras e firmes. Carol tentou correr, mas foi contida. Luiz tentou gritar explicações, mas foi jogado no chão. Natália permaneceu amarrada por alguns segundos que pareceram eternos, até que as cordas foram cortadas por mãos que não machucavam. Quando o corpo dela finalmente cedeu, sustentado por um policial, Natália entendeu que nada naquela vida poderia voltar a ser como antes. Se esse momento te chocou ou te arrepiou de verdade, deixa seu like agora, porque histórias assim precisam continuar sendo contadas.
O barulho foi a primeira coisa a desaparecer. As sirenes, que segundos antes pareciam dominar todo o espaço, ficaram distantes rápido demais, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível entre Natália e o mundo. O que restou foi um zumbido baixo nos ouvidos, constante, incômodo, misturado ao som da própria respiração descompassada. Ela piscava devagar, tentando entender onde estava, enquanto mãos firmes a amparavam com cuidado que não machucava. As cordas já não estavam ali, mas o corpo continuava reagindo como se ainda estivesse preso. Os pulsos ardiam. As pernas tremiam sem controle. Cada tentativa de inspirar fundo parecia falhar antes de completar o movimento. Um policial falava algo próximo demais, mas as palavras chegavam quebradas, como se não quisessem se organizar em sentido. Respira devagar, senhora, ele dizia, repetindo com paciência, já passou. A senhora está segura agora. A palavra segura não fazia sentido imediato. Natália assentiu por reflexo, não por convicção. O chão parecia instável, mesmo com os pés firmes. Quando tentou se levantar sozinha, o corpo cedeu de novo, e ela foi sustentada pelos braços de alguém que não exigia nada em troca. Luiz estava algemado no chão da sala. O rosto que antes carregava arrogância agora mostrava pânico contido, misturado com raiva. Carol gritava palavras desconexas, tentando explicar algo que ninguém parecia disposto a ouvir. Natália não olhou por muito tempo. Não havia mais curiosidade ali. Apenas cansaço. Ela foi conduzida para fora do apartamento com passos lentos, quase arrastados. O corredor parecia mais estreito do que antes. As paredes claras refletiam luzes vermelhas e azuis que piscavam sem ritmo. O cheiro do perfume doce ainda parecia grudado na roupa dela, provocando náusea. Natália virou o rosto, engolindo em seco, tentando afastar aquela sensação física de invasão. A porta do prédio se abriu. O ar da madrugada atingiu seu rosto com força, frio e úmido, trazendo uma sensação estranha de realidade. A rua estava quase vazia. Alguns curiosos observavam de longe. Um carro passava devagar demais. Natália sentiu vergonha sem entender exatamente de quê. Talvez de ter sido vista naquele estado. Talvez de ter confiado. Ela foi colocada na ambulância com cuidado mecânico. O interior era iluminado demais, branco demais, silencioso demais. Um paramédico ajustava equipamentos enquanto fazia perguntas simples. Nome completo. Dor no peito. Dificuldade para respirar. Natália respondeu como pôde, com frases curtas demais para quem costumava discursar com clareza. Você foi muito corajosa, disse o paramédico, tentando tranquilizá-la. Ela não respondeu. Coragem não era a palavra que vinha à mente. Durante o trajeto, Natália observou o teto da ambulância e tentou acompanhar a própria respiração. Cada batida do coração parecia errada, fora de compasso. A imagem da sala, da cadeira, das cordas, surgia sem aviso, invadindo o pensamento. Ela fechou os olhos por alguns segundos, mas as cenas continuaram ali, nítidas demais. No hospital, tudo aconteceu rápido e lento ao mesmo tempo. Portas se abriram. Pessoas falaram alto. Ordens curtas ecoaram pelos corredores. Natália reconhecia aquele ambiente como ninguém, mas agora ocupava outro lugar ali. Não era a diretora. Não era a dona. Era uma paciente em choque. O quarto era simples, funcional, quase impessoal. Cortinas claras, cheiro de desinfetante, um monitor marcando o ritmo do corpo que ainda tentava se reorganizar. Quando ficou sozinha por alguns minutos, Natália encarou as próprias mãos. Estavam limpas. Livres. Ainda assim, a memória do aperto permanecia viva. Ela levou uma das mãos ao pulso, sentindo a pele sensível, marcada. O gesto foi pequeno, quase automático, mas carregava tudo o que tinha acontecido. Um nó se formou na garganta, e as lágrimas vieram sem aviso. Não houve tentativa de conter. O choro saiu silencioso, profundo, cansado. A porta se abriu devagar. Joaquim entrou com cuidado, como quem não queria ocupar espaço demais. O uniforme ainda estava ali, amassado. O rosto mostrava tensão e alívio ao mesmo tempo. Ele começou, mas parou. Eu só queria saber se a senhora está bem. Natália respirou fundo antes de responder. Eu não sei ainda, disse, com a voz baixa,
Mas estou viva. E isso já é alguma coisa. Joaquim assentiu, visivelmente emocionado. Eu vi pelas câmeras, ele disse, quando a senhora tentou sair. Eu não pensei. Só liguei. Obrigada, Natália respondeu, olhando para ele com atenção verdadeira. Você fez exatamente o que precisava ser feito. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi respeitoso. Joaquim permaneceu ali por alguns segundos, como se quisesse garantir que ela não estivesse sozinha, e depois saiu sem promessas ou explicações longas. As horas seguintes passaram fragmentadas. Um médico explicou sobre estado de choque. Uma enfermeira ajustou o soro. Um policial veio colher depoimento, fazendo perguntas que Natália respondeu com esforço, escolhendo palavras com cuidado para não se perder em detalhes que ainda doíam demais. Eles planejavam isso há quanto tempo? O policial perguntou. Natália fechou os olhos por um instante antes de responder. Anos, disse, e eu só percebi quando já estava dentro. Quando o policial saiu, o quarto ficou silencioso outra vez. Natália observou a luz fraca que entrava pela janela e percebeu que o céu começava a clarear. O mundo seguia. Sempre seguiu. Mesmo quando tudo desmoronava para alguém específico. Ela pensou no apartamento. Nos objetos. Na vida organizada que agora parecia contaminada. A ideia de voltar para aquele espaço provocou um aperto imediato no peito. Quando o médico retornou, Natália fez a pergunta sem rodeios. Eu posso ir embora daqui hoje? Ele a observou por alguns segundos antes de responder. Fisicamente, talvez, disse, emocionalmente, ainda não. Mas eu entendo o impulso. Ela assentiu. Não discutiu. Mais tarde, sentada na beira da cama, Natália recebeu uma bolsa com alguns pertences trazidos às pressas. Entre eles, o celular. Ao desbloquear a tela, viu mensagens não lidas, compromissos, cobranças. Tudo parecia distante, quase irrelevante. Pela primeira vez em muito tempo, ela colocou o aparelho de lado sem responder nada. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais. Alguém vai ficar com a senhora hoje? Perguntou, com cuidado. Natália pensou por um momento. Não, respondeu, mas acho que eu dou conta. A enfermeira sorriu de forma gentil. Se mudar de ideia, é só chamar. Quando ficou sozinha de novo, Natália se levantou devagar e caminhou até o espelho do banheiro. Observou o próprio rosto com atenção. Havia marcas de cansaço, olhos inchados, uma palidez que não costumava existir. Ainda assim, algo no olhar tinha mudado. Não havia mais ingenuidade ali. Ela lavou o rosto com água fria e respirou fundo. O gesto simples parecia um acordo silencioso consigo mesma. Não de superação. Ainda não. Mas de permanência. Ao voltar para a cama, Natália puxou o cobertor até os ombros e ficou ali, imóvel, escutando os sons do hospital. Passos nos corredores. Carrinhos passando. Vozes baixas. Tudo aquilo costumava ser rotina. Agora, servia como lembrete de que ela estava viva e precisava de tempo. Nada estava resolvido. Nada estava leve. Mas o pior tinha passado. E, naquele momento de quietude frágil, Natália entendeu que sobreviver também era um tipo de reconstrução, mesmo quando ainda doía demais para chamar de começo. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com Super Thanks ou se inscrever. Gestos assim fazem diferença depois de histórias tão intensas. Natália não voltou para o mesmo lugar. O hospital continuava ali, os corredores continuavam claros, as decisões continuavam pesadas, mas algo tinha mudado de forma silenciosa e definitiva. Ela ainda acordava cedo, ainda caminhava com postura firme, ainda assumia responsabilidades que poucas pessoas conseguiam sustentar. A diferença era interna, quase invisível para quem olhava de fora, mas impossível de ignorar para quem habitava aquele corpo. Ela não voltou para o apartamento. Não por medo, não por trauma imediato, mas porque alguns espaços deixam de ser abrigo quando carregam marcas demais. Natália escolheu um lugar menor, temporário, impessoal o suficiente para não exigir lembranças. Um espaço onde pudesse respirar sem a sensação constante de invasão. Onde o silêncio não pressionasse. Onde pudesse apenas existir. As noites continuavam difíceis. Havia momentos em que o corpo reagia antes da mente. Um barulho mais alto.
Uma porta fechando com força. Um perfume doce cruzando o ar em algum corredor qualquer. Nessas horas, Natália parava, respirava devagar e esperava o próprio corpo entender que o perigo não estava mais ali. Não havia pressa em se curar. Havia apenas cuidado. Ela não falava muito sobre o que tinha acontecido. Não porque quisesse esconder, mas porque algumas histórias não pedem explicação constante. Pedem respeito. Pedem tempo. Quem precisava saber, sabia. Quem tentou minimizar, ficou para trás. Pela primeira vez, Natália não sentiu necessidade de justificar decisões difíceis. Luiz e Carol passaram a existir apenas como processos, papéis, depoimentos, consequências. Não como presença. Não como voz. Não como poder. Natália aprendeu que sobreviver também envolve reduzir certas pessoas ao tamanho real que sempre tiveram. Joaquim continuou no prédio. Não como herói, não como símbolo, mas como alguém que agiu quando não era mais possível fingir que não via. Eles se encontraram algumas vezes depois. Conversas curtas. Olhares respeitosos. Nenhuma promessa exagerada. Apenas reconhecimento mútuo de que fazer o certo, às vezes, custa caro, mas custa menos do que se omitir. Houve um dia em que Natália voltou ao antigo apartamento. Não para morar. Não para recomeçar ali. Apenas para buscar algumas coisas que ainda eram suas. Um livro esquecido. Uma fotografia antiga. Um objeto pequeno que carregava significado demais para ser abandonado. Ela entrou, caminhou devagar, respirou fundo e saiu. Não houve despedida dramática. Houve encerramento silencioso. O que tinha quebrado não precisava ser colado. Precisava ser deixado para trás. Com o tempo, Natália percebeu algo que nunca tinha aprendido antes. Força não é ausência de medo. Força é continuar mesmo quando o medo muda de forma. Ela não se sentia invencível. Sentia-se consciente. E isso mudou tudo. Agora, deixa eu falar com você. Se você chegou até aqui, não foi só pela história. Histórias assim não prendem apenas pela trama. Elas prendem porque encostam em algo que a gente reconhece. Talvez você também tenha confiado demais em alguém. Talvez tenha ignorado sinais pequenos porque a rotina parecia segura. Talvez tenha acordado um dia com a sensação de que algo não estava certo, mesmo sem saber explicar o quê. Às vezes, o corpo entende antes da mente. Às vezes, o silêncio fala antes das palavras. E às vezes, a maior coragem não está em confrontar imediatamente, mas em sobreviver tempo suficiente para sair inteiro do outro lado. Essa história não promete finais perfeitos. Natália não virou alguém imune à dor. Ela virou alguém que sabe onde dói. E isso é diferente. Algumas coisas não se consertam. Elas se cuidam. E isso já é muito. Se você está passando por algo difícil agora, talvez ainda não consiga ver o depois. Tudo bem. Nem todo recomeço precisa ser barulhento. Alguns só precisam ser verdadeiros. Um passo por vez. Um dia de cada vez. Um limite respeitado de cada vez. Obrigado e até o próximo vídeo.